Eu arrisco a dizer que pessoas que foram muito mimadas tendem a se fuder mais na vida. Se a pessoa foi muito protegida, isso pode prejudicar a saúde mental dela no futuro. Se você fica se submetendo só a coisas fáceis, só a recompensas rápidas, o seu cérebro ele desacostuma a viver com o problema. As pessoas têm que aprender hoje, entender que a gente precisa de sofrimento. A gente precisa sofrer. Não é se fuder, mas a gente precisa sofrer. Tu sente medo de se perder na vida, assim, ou não? Tenho. Tu tem medo? Eu sou um cara impulsivo, né, cara? Só que com estudos e treino. Que bom. Só que daí, cara, o cérebro que é impulsivo num lugar, ele pode ser em outro. Tipo, sei lá... Você conhece o David Goggins? Não. David Goggins é um atleta que foi o único americano que passou nos SEALs e nos Rangers, que seriam as tropas de elite nos Estados Unidos. Hoje ele é ultramaratonista. Até um tempo atrás ele era sedentário e obeso. E o mesmo sistema que opera dentro de um sedentário e de um ultramaratonista é o sistema dopaminérgico. É um sistema de dopamina, que gera motivação. O mesmo cara, assim como tem muitos empresários viciados em álcool, é o mesmo sistema que está operando. Os caras são empresários gigantes, workaholics, e são alcoólatras, ou usam droga. É o mesmo sistema que está operando. Então eu sou um cara que eu tenho muito medo desse meu sistema. Então eu piso no freio. Então assim, eu acho que eu nunca seria inconsequente com dinheiro, porque eu vim de um lugar que eu não quero voltar. Do ponto de vista financeiro. Eu não quero voltar num lugar que eu não consiga comprar uma granola. E isso é foda, cara, porque hoje, toda vez que eu abro a geladeira à tarde pra fazer o meu whey protein, todos os dias, cara, sem exceção, eu lembro que na graduação eu não conseguia comprar whey protein. E eu lembro que na graduação eu tinha uma geladeira merda que congelava as coisas dentro porque não tinha a parte da gaveta ali, congelava os queijos e as mortadela que ficavam na primeira telinha. Você tá ligado o quão blindada a minha cabeça tá com dinheiro? Eu fico feliz em ter uma geladeira, cara. Eu não preciso ter uma Ferrari, eu não preciso ter uma Porsche. A minha alegria é ter uma geladeira. Tu acha que só quem consegue, tipo, atingir um nível alto é quem já se fudeu muito na vida? Mesmo tanto que tu vai pra um fundo do poço e te joga pra cima, assim, tu acha que uma pessoa que tá no meio não... Tem uma coisa na neurociência, é um conceito chamado de inoculação ao estresse. Inoculação, cara, é o processo realizado para formar uma vacina. Então você inocula o vírus, isto é, você desativa o vírus, quebra ele em várias partes e injeta na pessoa para você que o seu sistema imunológico crie resposta e proteção subsequente a outras exposições daquele vírus. Isso é uma vacina, né? Você se infecta antes, positivamente, para depois você criar resposta e proteção no futuro. Hoje, avançados estudos em neurociência feitos com primatas não humanos, como por exemplo chimpanzés, mostram que você consegue se vacinar contra o estresse. Sendo submetido a situações... Mas como é que inoculam o estresse? Não, você consegue se submeter a pequenos estressores durante a sua vida. Quando eu fui sistematicamente na graduação falar em público, mesmo com medo e ficando estressado, eu estava me vacinando contra estressores de falar em público subsequente. Então hoje é como se você me bota falar em público, eu tô vacinado, cara. O meu cérebro aprendeu a lidar com aquilo. Eu não tenho mais problema. Então você consegue se submeter, você consegue se vacinar contra estresse. E isso foi muito bem demonstrado em vários experimentos, cara. Você tem um eixo no seu cérebro de resposta ao estresse. Chama eixo HPA. Hipotálamo, pituitária, adrenal. Então quando a sua amígdala, que é a estrutura do cérebro que detecta perigo, identifica uma potencial situação estressora, ela avisa o seu hipotálamo. O hipotálamo libera um hormônio chamado CRH. Esse hormônio vai até a sua pituitária e lá na pituitária vai sinalizar a liberação de ACTH. Esse hormônio cai na sua corrente sanguínea e vai até a sua glândula suprarrenal que fica acima dos seus rins e manda liberar cortisol e adrenalina. Então essa resposta ao estresse vai determinar o que o Walter Cannon, um fisiologista, chamou de resposta de luta ou fuga. Então, entra um leão aqui agora, entrou um leão na porta. Ou você vai pra cima dele ou você foge, você não vai ficar parado. O seu organismo, ele se prepara para essa resposta, gerando estresse. Então a galera acha que estresse é ruim, cara, estresse é bom pra caralho. Só que não pode ser crônico. Estresse agudo é muito bom, melhora a memória, melhora a performance. Por exemplo, hoje que a gente chegou aqui, talvez alguém estava um pouco estressado antes de começar. É bom, porque você foca, você organiza, você pensa, isso liga você não fica sonolento. Então o estresse agudo é gostoso, é importante. E o nosso cérebro gosta desses estresses agudos. Tanto é que a gente paga caro para ir numa montanha-russa. É uma coisa que te estressa. Pra tu se estressar. Exato, mas é mesmo. Então pensa assim, esse cortisol e essa adrenalina, uma vez liberada na sua corrente sanguínea,
vai agir em vários sistemas fisiológicos para preparar o seu corpo para responder de luta ou fuga. Então vai aumentar a dilatação dos seus bronquíolos no seu pulmão, fazendo você conseguir captar mais oxigênio. Vai dilatar sua pupila, fazendo você enxergar melhor. Vai mandar o seu fígado fazer glicose no processo de gliconeogênese, para você ter mais energia. Vai liberar uma série de endorfinas e analgésicos endógenos, fazendo você ficar mais anestesiado e não sentir dor. Afinal de contas, se você está lutando com um leão, a última coisa que você tem que sentir é a unha sua que está encravada, né? Tanto é que muitas vezes você está numa luta ou num jogo de futebol, você se machuca e nem sente. Porque o seu cérebro não ignora aquilo, porque não é importante no momento. Eventualmente pode inclusive liberar o que você tem no seu intestino e na sua bexiga, para diminuir o peso, caso você precise correr. Então você se caga nas calças e se mija. Ocorre toda uma resposta de luta ou fuga. O problema é que muitas vezes a gente tem essa resposta de luta ou fuga em casa, no sofá, pensando no trabalho. Então você não está num ambiente que você precisa dessa energia. Então isso cronicamente é péssimo. Predispõe à depressão. O que hoje os pesquisadores mostraram? Isso em primatas e também já foi demonstrado em humanos. Eles mostraram que se você pega um chimpanzé e você estressa ele, não de forma tão grande e nem por tanto tempo, e principalmente esses pequenos estresses na infância e na adolescência do chimpanzé, quando ele for adulto e ele for submetido a algum estresse, essa atividade desse eixo que eu falei, eixo HPA, hipotálamo, pituitário adrenal, tem uma atividade reduzida quando comparado a quem não foi estressado. É como se aquilo não estressasse tanto ele. Não ligou tanto o eixo de estresse dele. Então, respondendo a sua pergunta sobre pessoas que se fuderam, ou que vieram do nada, não significa que a pessoa que nasce em berço de ouro não vai se desenvolver. Porque muitas vezes o pai manja disso. O pai e a mãe sabem disso. Agora, eu arrisco a dizer que pessoas que foram muito mimadas tendem a se fuder mais na vida. Por quê? Porque eles não foram vacinados Inibiu contra o estresse. né? Cara, qualquer coisa é um pico de cortisol gigantesco. É reprovar numa prova, a pessoa se afunda. É a pessoa receber um não no trabalho, a pessoa se afunda. Eu particularmente criei um termo que chama mimado dopaminérgico. É uma pessoa que, cara, ela quer uma recompensa rápida, aqui e agora. Ela não consegue sustentar uma atividade para obter uma recompensa no futuro. Então é aquela pessoa que não consegue treinar, não consegue fazer dieta, não consegue estudar. É só, eu quero agora, eu quero chocolate, eu quero o TikTok, eu quero o álcool, eu quero cigarro, eu quero sair com os amigos, eu quero beber. É uma pessoa que não consegue estender uma recompensa. Agora, se isso é determinado pelo dinheiro que a pessoa herdou ou não, eu acredito que não, cara. Agora, se a pessoa foi muito protegida, isso pode prejudicar a saúde mental dela no futuro. Que pessoa que é essa, cara? É uma pessoa que se larga no meio de São Paulo hoje, ela não sabe pegar um ônibus, ela não se vira, ela não fala. E aí, meu, como é que eu faço? Me ajuda aí, esconde aqui, se resolve ali, dá os corre. Essa pessoa é uma pessoa mais propensa a responder a estresse. E tem que lembrar que quanto mais alto esse cortisol fica por mais tempo, aumenta a predisposição a desenvolver depressão. Hoje, muitas pessoas não sabem, o estresse crônico, o estresse por muito tempo, é um dos, se não o principal fator de risco para o desenvolvimento de depressão. Então é aquela pessoa que fica estressada muito tempo e ela começa a desenvolver o que a gente chama de anedonia. Ela não consegue mais sentir prazer com as coisas. Ela até eventualmente curte, fazer uma coisa aqui ou ali, mas algumas coisas, sair com os brothers, jogar futebol, sair comer uma pizza com as amigas, fazer esporte, coisas que antes ela gostava, ela não responde mais sentindo prazer a essas coisas. E quando você vê o cérebro de uma pessoa assim, o estresse, o excesso de glicocorticoides, como por exemplo o cortisol, cronicamente falando, leva à morte de neurônios produtores de dopamina na área tegmentar ventral, que vai até o córtex pré-frontal. Você tem várias vias dopaminérgicas no seu cérebro. 3 são de importância aqui. A via nigroestriatal, que tem a ver com o movimento, que é a via dopaminérgica que está degenerada em pacientes que têm Parkinson, por isso que eles têm problema motor. A via mesolímbica, que é a via da recompensa rápida, e a via mesocortical, que é a via envolvida com sustentação de atenção, que o paciente com TDAH tem prejudicado essa via, e é a via envolvida com o atraso de recompensa, que é você falar assim, eu não vou comer o doce hoje, porque eu tenho nutricionista daqui 2 semanas e eu quero melhorar o meu percentual de gordura, então eu estou atrasando uma recompensa, eu não quero essa agora para pegar depois. A pessoa que sofre estresse crônico por muito tempo, ela começa a ter morte desses neurônios, cara.
Então o que acontece com uma pessoa com estresse pra caralho e por muito tempo? Ela começa a ficar impulsiva. Começa a beber, começa a fumar, começa a comer demais. Por quê? Porque os neurônios dessa região que fazem o atraso da recompensa estão morrendo. Diminui as sinapses daquela região. Para você ter morte neuronal sustentada significativa, é preciso ficar 20, 25 anos assim, num quadro de estresse fudido. Agora, o que você pode ter dentro de 5 dias, 7 dias estressado, é uma redução das sinapses, que são ponto de contato entre dois neurônios. Fica mais burro. Não é que fica mais burro. Se, por exemplo, se você tem um neurônio que tem uma arborização dendrítica, várias sinapses, e aquele grupo de neurônio é envolvido por inibir o seu comportamento de buscar álcool, então quando aqueles neurônios estão ali bonitinho, ele consegue frear. É uma via chamada de no-go. Não vou, não vai. Então o neurônio liga, é como se fosse o freio do seu cérebro. Freou. Aí digamos que você começa a se estressar e morre. Morre não, mas diminui o número de sinapses desses neurônios que era envolvido por controlar a busca por álcool. O que vai acontecer? Você vai começar a buscar álcool. Com certeza, por isso que quando tá estressado, tu se rende a doce, álcool. Cara. E aí quando você se rende, olha como o nosso cérebro é filho da puta. Quando você se rende a doce, álcool, etc., você começa a fazer o quê? Arborizar neurônios envolvidos com a busca. Com a recompensa. Então cada vez você fica melhor em buscar recompensa. É por isso que eventualmente você gera um vício que você não consegue voltar. E também tem um limite, assim, né? Vamos dizer, pegar um estressor, assim, muito absurdo, um evento muito traumático, também não vai Não pode. vacinar a pessoa. Tipo uma guerra. sei lá. Não pode. Tem que ser o, como é que é, o inoculado? É, um estresse inoculado. Seria um estresse pequeno, assim, tipo... Um exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu tenho ido falar nas empresas. Não foi um negócio que me traumatizou. Poderia ter dado uma merda gigantesca. Mas foi um negócio que se eu me esquivasse, eu ia estar até hoje... Talvez, eu obviamente não estaria aqui falando Mas isso. uma pessoa que... E esse talvez é o maior ensinamento que eu posso passar aqui pra vocês. As pessoas têm que aprender hoje, entender que a gente precisa de sofrimento. A gente precisa sofrer. Não é se fuder, mas a gente precisa sofrer. A região do seu cérebro responsável por gerar prazer e motivação é a mesma região envolvida por gerar dor e sofrimento. Dor emocional e sofrimento. É uma balança. Então, num lado está o prazer e no outro lado está a dor e o sofrimento. É como se fosse uma gangorra. Se você aumenta muito o lado do prazer, tá botando muito peso aqui no prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, só prazer, o lado da dor e do sofrimento começa a se destacar. E aí o que vai acontecer? No mecanismo de autorregulação, ele começa a vir pro outro lado. Aí você precisa cada vez botar mais prazer aqui, para empurrar. Então o que acontece? Se você fica se submetendo só a coisas fáceis, só a coisas simples, só a recompensas rápidas, o seu cérebro ele desacostuma a viver com o problema. E a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona gigantesca. Então se você perceber hoje, cara, eu atendo muito paciente com problema alimentar. Pra caramba. Não consegue controlar a alimentação e tal. 90% deles, cara, eles comem por uma fome emocional e não fisiológica. A pessoa não tem fome. Ela come muitas vezes porque está entediada. As pessoas perderam a capacidade de viver com tédio, bicho. Sabe o tédio? Porque hoje uma criança de 6 anos, acho que vê em uma semana mais informação na vida dela do que um adulto de 1930 a vida inteira. É tudo ali, cara. O TikTok é luz pra caramba. Inclusive saiu um estudo mostrando que aumenta a dopamina e tal. Fica ali, você quer rolar, fica ali. E, cara, isso tá ensinando o nosso cérebro a não viver mais no tédio. E as pessoas têm que entender que se você desbalançar esse negócio, se você botar só prazer, o tédio, ele vai, a dor e o sofrimento vai começar a empurrar pro outro lado. Então, na ausência do prazer, você não sabe fazer mais nada. Dói pra você não ter aquilo. Não ter prazer começa a doer. Mano, tipo, quando tu vai, sei lá, fazer cocô e tu não leva o celular, mano. E tu fica agoniado. Exato. Você desaprendeu a Desaprendeu a apreciar ficar uma de boa cagada. boa, cara. Ficar de boa. Tomar um café, velho.